Pessoal, então vamos lá. Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Essa aqui é a nossa terceira aula sobre o tema de introdução à psicologia atomista. Hum? É, Só dando uma breve retomada, na primeira aula a gente deu uns conceitos fundamentais, especialmente uma contextualização. Na segunda aula a gente começou a falar sobre a estrutura da alma, né, segundo São Tomás de Aquino e Aristóteles. E nessa aqui, como que para fechar um triozinho, digamos assim, a gente vai conversar um pouco sobre o que seria até o eixo de uma verdadeira psicoterapia tomista. Isso é uma psicoterapia segundo São Tomás. Não só no sentido do ofício, né? Do ofício terapêutico, de um terapeuta, mas da psicoterapia enquanto cura da alma. Hum? Psicoalma, terapia é algo como cura. Tá? Então, o, qual que é a dinâmica de São Tomás? E partindo já do ponto que a gente estava falando na aula passada. Desculpa se eu tiver um pouco rouco. Eu fiquei falando hoje, atendendo durante 5 horas sem parar. Então a minha voz pode falhar algumas vezes, eu peço perdão. Qual que é a dinâmica que São Tomás nos apresenta de cura para a alma humana? Né? Como a gente viu na aula passada, e eu vou me deter um pouquinho mais sobre isso agora nesse comecinho da introdução de hoje, São Tomás vê o homem como um animal racional, hum, aprimorado pela natureza do batismo, porém que tem a natureza decaída, pecado original. O que faz com que os desejos humanos eles se desordenem, né? E foi mais ou menos nesse ponto que que a gente parou na exposição passada. O ser humano, e isso é fácil de ver na experiência cotidiana, o homem gosta de coisas que ele não deve gostar, né? Deseja coisas que não deve desejar, repudia coisas que não deve repudiar, e assim vai. Hum? Esses são os frutos do pecado original. É a desordem da alma, desordem das paixões, desordem dos sentimentos, dos desejos, anseios, etc. Porém, contudo, todavia, é, o que a gente aprende estudando, literalmente, estudando a alma tal como ela é descrita por Aristóteles, até Platão, né, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, é que, por mais que nós tenhamos essa natureza decaída e tenhamos inclinações desordenadas, né, é possível alcançar uma espécie de perfeição. Essa palavrinha, inclusive, é proibida nas academias de psicologia. Perfeição. Perfeição. Ou seja, a gente é feito para alcançar aquilo que nós fomos feitos para ser. Né? É uma coisa lógica. Somos feitos para algo. A gente tem uma causa final. Isso é uma palavrinha bem proibida na psicologia moderna e culturalmente também. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido alguma vez na vida o grande ditame: ninguém é perfeito. Mas se a gente for ver, isso não é verdade. Né? Os santos foram perfeitos. Hum? Os santos de sétima morada, especialmente, foram perfeitos. Eles alcançaram aquilo que eles realmente deveriam ser. Foram perfeitos. O Cristo, o Verbo encarnado, ele é perfeitíssimo. E ele justamente veio aqui para nos dar uma aula do que é ser perfeito. Ou seja, para que a gente pudesse imitar ele. É... Então, uma coisa que é bem importante ter no horizonte de consciência, e eu não sei se todos vocês, mas pelo menos eu, antes de estudar essas coisas, isso não era uma coisa que estava longe do meu horizonte de consciência. Eu encarava os meus defeitos como órgãos do corpo.
olha, eu sou distraído e isso faz parte de mim. Hum? O que é muito comum hoje, especialmente com as correntes de psicologia moderna. Olha, eu tenho um defeito e esse defeito faz parte de mim. É como se virasse uma patologia de estimação. Né? Vira um defeito de estimação. É o meu TDAH, é minha depressão, é a minha ansiedade. Ao ponto que às vezes a pessoa até se confunde. Se confunde com as coisas. Ela fala, eu sou ansioso, como se aquilo fosse um traço inerente do caráter daquela pessoa. Eu sou ansioso. Ou seja, ela é ansioso do mesmo jeito que ela é fulana, entendeu? É um traço substancial da alma dela. Né? Mas a gente vê que na realidade as coisas não são assim, evidentemente. Né? Afinal, que catástrofe seria se fossem? A gente nasce condenado a ter TDAH, a ter ansiedade, a ter toque, sei lá, qualquer coisa. Né? Padecer de uma grande ira, enfim. Mas fato é que a coisa não é bem assim. Né? E a filosofia perene, a filosofia de Santo Agostinho, Platão, Aristóteles e São Tomás, vai nos mostrar que existe um itinerário de desenvolvimento da alma humana. Né? Assim como a teologia espiritual, ou dando uns passos para trás, a psicologia atomista. Então, já que a gente reconheceu que a gente tem esse estado decaído e nós temos os nossos defeitos, isso não deve ser mistério para ninguém, né? É, a gente tem que ter a noção de que é, esse defeito psicológico que nós temos, esse vício, eu já vou chegar no conceito de vício, é, ele é uma disrupção com a natureza, aliás, a natureza de uma parte da nossa alma. Então o vício, ele desordena, ele tira da natureza, ele tira da ordem, ele tira da finalidade um componente da nossa alma. Então, por exemplo, a gente estava falando ontem não, desculpa, semana retrasada, sobre o apetite concupiscível, né? A questão do deleite imediato, do desejo pelo bem imediato. A gente vê que o vício da gula, o desejo imoderado pela comida e pela bebida, ele desordena, ele tira de ordem o apetite concupiscível e faz com que o apetite concupiscível tolha o apetite irascível, a inteligência, a vontade, como a gente falou na última aula. Ou seja, é um vício, é um mau hábito. E tira o apetite concupiscível da sua finalidade, porque ter os desejos imediatos não é ruim por si só. Né? É normal a gente ter o desejo por comida, por bebida, pela manutenção do nosso organismo, pela nossa saúde, pela nossa preservação, pela manutenção da nossa espécie, ou seja, os desejos sexuais, eles também têm um lugar onde eles são ordenados. No entanto, o vício o desordena. E o resultado dessa desordem são as confusões passionais. Então o sujeito guloso ele vai desejar muito mais por comida e pelo deleite da comida e muito mais pela bebida e talvez pelo torpor da bebida, especialmente se for uma bebida alcoólica. E assim segue, e assim segue. Do outro lado, ele vai enojar, ele vai ter muito mais nojo de comidas que não o deleitam. Ele não vai conseguir ter uma relação normal. Normal, essa outra palavra importante, normalidade, naturalidade, que é outra palavra banida dos meios de psicologia hoje em dia. Ele não vai conseguir ter uma relação normal com aquele determinado objeto. Isso é uma característica muito importante da psicologia dos vícios em São Tomás. O vício sempre vai fazer com que o sujeito não tenha uma relação normal com um determinado objeto. A gente pode ver isso, por exemplo, na luxúria, uma má relação com a sexualidade, a gula, como está falando, uma má relação com a comida. A avareza é uma má relação com os bens de posse, dinheiro, carro, casa, roupa, coisas assim no geral, de valor, né? Preguiça pode ser uma má relação com os bens árduos, com as metas árduas, com o tempo, etc. E assim vai. Tá dando para entender até aqui? Se alguém puder falar no chat, mandar um joinha,
acenar a cabeça. Aí, ó, o João falou joinha. Boa. Certinho, Bruna. Que bom. Que bom. Pô, que bom, pessoal. Que bom. Joia, joia, joia. Beleza. O que é ser normal? Boa pergunta. Eu já vou respondê-la. É... Excelente pergunta. Pô, excelente pergunta. Eu só vou terminar o raciocínio. É... Então a gente vê que os vícios. Ah, já dá pra responder essa pergunta, inclusive. Eu vou puxar o gancho. Ó. Os vícios, eles sempre tiram uma parte da nossa alma para fora dos trilhos, para fora da sua finalidade. Né? E o que, que seria o normal? O normal seria que nós atendêssemos a nossa finalidade. Né? Que nem eu estava falando na última aula. Ó, o ser humano é o único ser que pode perverter a sua própria finalidade da sua existência. Né? Isso é a anormalidade. O normal, ou seja, o que é o normal? É aquilo que corresponde à natureza humana e os seus diversos componentes. O normal é que nós, o conjunto das nossas faculdades da nossa alma, das potências da nossa alma, é, sejam instrumentos para que nós alcancemos o nosso fim último, que, como a gente falou, é a contemplação. Conhecimento da verdade. Então, o ser humano normal isso vocês podem encontrar num. Fica aí a recomendação. Eu não tenho os livros dele aqui, mas o Centro Dom Bosco está editando e é um ótimo psiquiatra. Chama Rudolf Allers. O Rudolf Allers fala muito sobre isso. O sujeito normal, olhem para vocês verem, é o sujeito são. Ou seja, é o sujeito que tem a sua saúde psíquica em dia. E o sujeito mais são é o santo. O sujeito mais são é o santo. Porque ele está perfeitamente alinhado com aquilo que é o fim último da existência dele. Ah, Caio, mas eu só vou ser mentalmente são quando eu for um santo que nem Santa Teresa? Não. Não. Existem graus disso. E a gente vê que existe um nível de sanidade que é muito convidativo a todos, até os não católicos, que é a sanidade psíquica. Você não precisa ser católico para ser mentalmente são. Ou seja, você ter as suas faculdades mentais agindo conforme a sua finalidade, ou seja, ter as suas faculdades normais em dia, né, isso já é um nível de sanidade que é o normal, é o convidativo, é o usual, o natural ao ser humano. Um exemplo. A gente tem uma faculdade, como a gente estava comentando na última aula, chamada memória. A gente tem a memória. No geral, ninguém sabe usar a memória direito. A gente usa a nossa memória para lembrar de fofoca, para lembrar de coisa que não presta, lembrar de besteira, usa a memória para ressentir, guardar ressentimento, guardar rancor, para invejar, para cobiçar. Às vezes o sujeito, pelo consumo da pornografia, etc., tem uma memória poluída. Então, e aí a gente vê. A memória, o sujeito está usando a memória dele não segundo a sua finalidade, mas segundo coisas mais terrenas, mais imediatas, desordenadas, fora de ordem, fora dos trilhos. O que seria saudável para a memória dele? Que ele não usasse a memória em detrimento dessas coisas passageiras, efêmeras, fúteis, etc, etc. A gente vê, um exemplo mais claro de mau uso da memória. Todo mundo aqui tem aquele amigo que não consegue esquecer a ex. Não conseguir esquecer a ex é um problema da memória. O sujeito não consegue relevar aquela experiência vivida com a medida certa.
Hum? O que é isso? É um mau uso da memória. É um mau uso da memória. A gente que trabalha com psicologia, psicoterapia, né? Especialmente com jovem, vê esses casos direto. É muito comum, na verdade, é a regra hoje em dia, né? A gente não aprende a usar nossa memória direito e ninguém nos ensina, né? Por quê? Porque a gente vai pra escola, aí na escola já fala uma besteira que não, pelo menos a minha escola era assim, eu já vi muitos outros casos que era assim, não pode ter decoreba. Isso meio que é verdade, mas tem um componente aí que não é. É o seguinte, memorizar coisas é muito bom, decorar coisas é muito bom. Faz muito bem pra memória, faz muito bem pro cérebro, inclusive. Hum? E previne diversas doenças mentais, Alzheimer, etc, etc. É, e aí vem a coisa interessante, né? No nível mais profundo, aqui eu tô falando de uma desordem na memória, de um vício na memória. Mas a gente tem vícios mais profundos, que hoje a gente conhece como os vícios capitais, os pecados capitais. Pecado não é uma boa palavra. Apesar dela ter sido comumente usada, a gente pode descrever a coisa melhor como vícios capitais. Os vícios capitais descrevem muito bem esses maus hábitos, esses maus hábitos que às vezes o nosso psicológico se dispõe e fica preso naquilo e desordenado. Hum? O que no fim é uma excelente ferramenta de exame de consciência. Afinal, se a gente não reconhece essas coisas, e essa é uma das intenções dessa aula, inclusive, se a gente não reconhece essas coisas, não tem como a gente ordenar elas. Mas é que eu não vou me deter tanto nos vícios capitais. Eu vou me deter na psicoterapia mesmo, na saúde da alma. Como é que é a estrutura de uma alma sã? Hum? Então, eu vou tentar compartilhar a tela aqui. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. Compartilhar. Só um segundo. Tá carregando aqui. Tinha feito o teste antes de abrir e tinha dado certo. Vamos ver se vai. Porque isso aqui é melhor explicar desenhando. Pra ficar clara a coisa. E aí pronto. Vocês estão conseguindo ver? Tá dando pra ver, né? Fechou. Boa. É... Vou afastar um pouquinho o microfone, deixar ele um pouquinho mais alto aqui. Então vamos lá. Opa. É... Eu vou usar das faculdades principais da alma que a gente tem. Deixa eu pegar outra cor aqui. Para explicar o que eu quero explicar hoje. Então, a gente vai falar um pouco sobre a estrutura da alma sã. Da alma. O que o homem precisa para que ele tenha uma alma saudável. Ele precisa de uma coisa chamada virtudes, tá? As virtudes. Então, vamos lá. Ele precisa de virtudes. As virtudes são hábitos que operam para o bem. Então, é um bom hábito. Esse bom hábito, ele é extremamente objetivo. É um hábito que opera para a saúde e finalidade da alma. Se exercitar um bom hábito? Estudar um bom hábito? Mas por quê? Porque isso colabora com o sentido da vida humana, com a finalidade da vida humana, né? Esse bom aqui, ele não é subjetivo. Muitas vezes as pessoas falam sobre bons hábitos e se enganam achando que é uma coisa subjetiva. Ah, olha, estudar é um bom hábito para você, mas não é para mim, porque eu me entendi, coisas do gênero. Então esse bom é porque é uma bondade objetiva, que tem a ver com a verdade das coisas, né?
E a virtude, ela se opõe, vou tentar fazer aqui, ela se opõe, vamos dizer assim, aos vícios, que, olha só, são maus hábitos, tá? Eu ainda nem cheguei no esquema, na verdade, eu só estou introduzindo os conceitos. São hábitos que operam para o mal. Essencialmente, essa é a descrição simples de vícios e virtudes, né? As virtudes são os hábitos que operam para o bem da alma, e os vícios são os hábitos que operam para o mal da alma. Mas como a gente viu, né, nós padecemos dos vícios pela, pela desordem das paixões. Pela desordem das paixões, né? Ou seja, eu volto naquele mesmo conceito. A gente gosta de coisas que a gente não deve gostar. A gente repudia coisas que não deveríamos repudiar, etc, etc. E isso é um exemplo muito prático. Às vezes a gente fica entediado quando a gente vai rezar. A gente sente sono quando a gente vai estudar. A gente sente nojo de uma comida que a gente deveria gostar de comer. A gente tem preguiça na hora de fazer exercício e assim vai. Ou seja, a gente vê que tem uma coisa que é boa pra gente, nossa razão entende que aquela coisa é boa, só que a desordem das paixões, né, é como se ela dissesse o oposto. É como se tivesse um anjinho e um diabinho no nosso ombro, né? Pois bem, dito isso, vamos para a estrutura da alma. Como a gente estava falando na aula passada, nós temos o apetite concupiscível, o apetite irascível, a inteligência e a vontade. Tá? Diz assim. Essas são as faculdades, digamos assim, principais da alma. Por quê? Porque a gente vê que grande parte do dinamismo psíquico e da psicologia dos vícios e das virtudes se dá nesse conjunto aqui. Né? Apetite concupiscível, apetite irascível, inteligência e vontade. Ou seja, o desejo pelas coisas imediatas, o apetite pelas coisas árduas, a capacidade de captar a essência da coisa e o bem dela, e o desejo, o apetite pelo bem, o apetite racional, o apetite pela essência das coisas que foram captadas. Tá? A gente falou isso melhor na. Eu tô passando rápido porque a gente falou isso na última aula. Mas se alguém tiver alguma dúvida, tá? Vocês podem comentar aqui. Eu acho que. Eu consigo ver o chat aqui também. Então vocês podem comentar qualquer coisa. A gente vê que. Eu vou fazer de outro jeito aqui, na verdade. A gente vê que existe uma hierarquia. Eu vou tentar desenhar ela aqui. Então, hierarquia em que sentido? Uma coisa tem que estar submetida à outra. Essas faculdades, elas não são heterogêneas. Desculpa, elas não são homogêneas. Ou seja, elas não são todas no mesmo nível, né? Como se elas estivessem numa horizontalidade. A gente tem o apetite concupiscível. O apetite concupiscível, ele tem que estar ordenado ao apetite irascível. Opa, ou seja, isso é simples, na verdade. A gente não pode desejar uma coisa, a gente não pode desejar uma coisa imediata em detrimento de uma coisa árdua. Isso por si só já seria uma desordem, né? Então, um exemplo é o sujeito que ele não consegue, sei lá, ele não consegue estudar porque ele gosta muito de
perder tempo indo pra festa. Hum? Ah, nunca sobra tempo pra estudar, nunca sobra tempo pra estudar. Estudar é uma coisa difícil, é uma coisa muito árdua. Ah, fulano, por quê? Porque eu fico o dia inteiro fora. Fora fazendo o quê? Festa, fico curtindo. Ah, tá explicado. Né? Você tá colocando um bem imediato em detrimento de um bem árduo. Né? Então, já aqui já seria uma. Opa, aqui já teria uma inversão. E essa inversão seria uma desordem. O sujeito está colocando os bens do concupiscível em detrimento do irascível. E a vida humana não se mantém assim. Submetido ao irascível, você tem a vontade e aí depois a inteligência. Aqui não tem muito segredo. Mas no geral, como é que o ser humano. Opa, ficou esquisito. Como é, como é, como é que o ser humano vive hoje? Como é que o ser humano vive hoje? O ser humano vive assim. Você tem a inteligência e a vontade aqui embaixo. Aí você tem um pouquinho de apetite irascível, ou seja, às vezes a gente deseja uma coisa árdua, às vezes a gente quer ir pra faculdade, às vezes a gente quer uma casa, às vezes a gente quer uma meta distante, às vezes a gente quer até ser virtuoso, quer até ter vida de oração, né? E aí, reinando com um trono aqui, vou até desenhar um trono, o apetite concupiscível. Ou seja, o deleite imediato, o desejo pelo deleite imediato. A prova disso é a é o apetite insaciável que as pessoas têm hoje por TikTok, festa, celular. A gente vive na era da revolução sexual, etc, etc. Né? É uma inversão completa da coisa. E como a gente estava falando, inclusive na primeira aula, essa inversão ela ganhou até um fundo teórico agora. Você vê que a grande maioria dos psicanalistas concordaria com esse tipo de estrutura. Né? O apetite, o desejo pela satisfação que tem que reinar mesmo. Né? Mas a gente sabe que a vida humana não funciona assim. Não funciona. E isso gera uma profunda infelicidade, como a gente viu na aula passada, porque o sujeito que vive essa estrutura aqui, onde o apetite concupiscível reina, ou seja, que ele tá o tempo, é uma vida o tempo todo na caça de satisfações, na caça do deleite, etc, etc, vive uma vida profundamente infeliz. Hum? E não precisa ir muito longe, assim. É muito plausível que católicos praticantes vivam isso aqui, né? Isso pode vir como vício em telas, isso pode vir como vício em pornografia, isso pode vir como. é, isso pode vir de N maneiras diferentes. E tudo isso, os vícios, portanto, levam o sujeito à infelicidade, enquanto as virtudes levam o sujeito à felicidade. Porque uma coisa tira o sujeito da ordem dele, da finalidade dele, e outra, a virtude, encaminha ele para a finalidade, para a vida dele. Então, o que é a alma saudável, a alma sã, segundo Aristóteles e São Tomás? Vamos por partes. Então, a gente tem primeiro o apetite concupiscível. Hum? Nossa, fiz muito grande. Vou ter que apagar depois. Assim, a gente tem o apetite concupiscível. Como a gente falou, o apetite concupiscível, ele é o desejo pelas coisas, pelos bens imediatos. Hum? Qual que é a virtude que ordena o apetite concupiscível? É uma virtude chamada temperança. Ou, nesse caso, tem outro nomezinho também. Opa, tem outro nome, que é castidade. Hum? Temperança ou castidade. Então, para o sujeito que quer ter uma boa relação com os bens imediatos, ele precisa exercitar isso aqui. Temperança ou castidade. Hum? O que é a temperança? O que é a castidade? É o bom hábito de moderar
o contato com os bens imediatos. Hum? Moderar, especialmente nos dias de hoje, onde a gente vive numa cultura de hiperestímulos, isso é bem necessário. Né? Porque o sujeito que ele não tem uma boa relação com os bens imediatos, no fundo, ele não vai conseguir estudar, não vai conseguir rezar, não vai conseguir se concentrar, vai achar que tem TDAH, etc, etc. Por quê? Porque ele não consegue se recolher. Por que ele não consegue se recolher? Porque ele ficou viciado nos estímulos, nos prazeres do apetite concupiscível. E os prazeres do apetite concupiscível, os prazeres imediatos, eles passam muito rápido. A gente come uma comida gostosa, mas logo em seguida o prazer de ter comido a comida boa passou. Né? O sujeito tem uma relação sexual, só que o prazer da relação sexual, depois que acaba a relação, o prazer passou. Né? O sujeito vai lá, bebe um monte. Aí depois ele fica de ressaca. Passou o prazer, é só dor de cabeça. Né? Então é ter uma boa relação, uma relação temperante, moderada, né? Com os bens imediatos. Isso serve também para TikTok, celular, né? Festas, etc, etc. Não significa que você tem que ser um monge. Você tem que viver recluso nos Alpes. Mas que o sujeito que quer ter uma sanidade mental, e a sanidade mental começa por essa virtude e pelo cuidado com essa faculdade, tem que ter uma cautela com os prazeres. Deixa eu ver se eu encontro aqui, peraí. Tem uma parte da Imitação de Cristo que fala bastante sobre isso. Acho que é livro 1, capítulo 10. É. É. É... Peraí, aqui, ó. Acho que talvez seja o capítulo 9. Não, capítulo 11. Que o Tomás de Kempis, ele vai falar aqui, ó, da paz, do zelo da perfeição. É o capítulo 11 desse livrinho aqui, ó, Imitação de Cristo. Tá? Olha que interessante aqui, olha. Como poderá permanecer muito tempo em paz aquele que se intromete em negócios alheios, que procura dissipar-se nas coisas externas, e dentro de si pouco ou raras vezes se recolhe? Bem-aventurados os simples, porque terão a paz. Aí vem uma coisa interessante. Por que razão foram alguns santos tão perfeitos e contemplativos? Porque aplicaram-se seriamente a renunciar a todos os desejos terrenos e por isto puderam de todo o coração fixar-se em Deus e ocupar-se de si livremente. Nós, porém, deixamos levar-nos demasiadamente pelas próprias paixões e pela solicitude das coisas que passam. Raras vezes vencemos um vício perfeitamente. Não nos alentamos por fazer cada dia algum progresso, por isso ficamos sempre frouxos e tíbios. Né? O único obstáculo é que não nos desvencilhamos das paixões e concupiscências, né? Nem nos decidimos a entrar no caminho perfeito dos santos. Tá? Imitação de Cristo. Outra boa recomendação para vocês. Tá? Baita livro. Excelente meditativo. O que ele quis dizer aqui? Que o sujeito que ele não se desvencilhou do apego a esses desejos do concupiscível, a concupiscência da carne, dificilmente, para não falar que é impossível, ele vai conseguir realizar com a perfeição devida as outras atividades mais árduas, mais urgentes, mais essenciais da vida dele. Por quê? Porque ele não tem a virtude da temperança. Ou seja, o apetite concupiscível dele não está saudável. Qual que é a terapêutica do apetite concupiscível? Qual que é a ordenação?
do apetite concupiscível. É o sujeito começar a moderar os prazeres imediatos que ele se oferece ao longo do dia. De tal modo que ele não deseje mais incessantemente aquilo, tenha uma boa relação com esses prazeres, né? E principalmente consiga livre e espontaneamente, sem dores, negar um desejo, né, de deleite que possa vir no coração dele. Né? A temperança ela tem níveis, né? Mas seria. Eu vou desenhar. Eu vou desenhar isso aqui. Eu acho que a aula vai ficar um pouco mais longa do que eu planejei, mas eu acho que é importante saber isso aqui. A temperança, ela tem 4 níveis, segundo Aristóteles. Você tem o sujeito. Você tem o sujeito que ele é temperante. Fazer assim, que é temperante. 2, você tem um sujeito que é continente. Você tem um sujeito bestial. E você tem um sujeito, opa, malicioso, tá? Então você tem o temperante, o continente, o bestial e o malicioso. São os graus de temperança segundo Aristóteles. Vamos de cima para baixo. O temperante é o sujeito que ele tem um completo domínio do apetite concupiscível. Então ele não padece mais de nenhum vício, nenhuma paixão desordenada em relação ao concupiscível. Né? Ah, faltou um aqui no meio. Peraí. Faltou um. São 5, na verdade. Peraí. É o continente, aí o 3 é o incontinente. Aí o 4 é o bestial. E o quinto é o malicioso. Tá? Então o temperante é o sujeito que ele tem a virtude da temperança, ele tem uma boa relação com os prazeres imediatos, né? Ele não padece dos vícios, das paixões desordenadas. O continente é um sujeito que consegue se aguentar. Né? É o sujeito que ele consegue resistir a alguma possível paixão desordenada que vem. Ele tem uma boa relação com o deleite imediato, mas por vezes ele pode padecer de alguma dificuldade para conter algum desejo. Né? Mas é um sujeito que, por exemplo, não tem mais quedas. Ele não tem mais o mau hábito. Você tem o incontinente, que é o sujeito que tem as quedas, ou seja, ele padece de algum mau hábito em relação à intemperança, algum vício contra a castidade, etc. Ele padece das quedas, ele não tem autocontrole, né? Mas ele reconhece que aquilo faz mal para ele. Ele reconhece que aquilo faz mal para ele. Né? É o sujeito que reconhece os próprios vícios. Fala, olha, eu tenho esse vício aqui em pornografia, isso aqui me faz mal. Eu tenho esse vício aqui em bebida, droga, festa, isso aqui me faz mal. Né? Eu tenho esse vício em sexo, isso aqui me faz mal. Mas eu tento sair, eu não consigo. É um sujeito que não tem a força moral necessária para ordenar o apetite concupiscível dele. Você tem o bestial, né? O bestial vem de besta. Besta é animal, tá? Que é um sujeito que ele tá num estado de... ele tá no estado de animalidade mesmo. Ou seja, ele não reconhece os próprios vícios, ele é cheio de maus hábitos, esses maus hábitos acabam destruindo a alma dele. Né? E não tá afim de largar esse mau hábito, tá? E já padece de uma certa dificuldade de entender porque aquilo é um mau hábito.
Hoje em dia é fácil ver isso por causa da revolução sexual. As pessoas acham que ver pornografia é normal, ter várias relações sexuais é normal, etc. Sodomia, etc. Eu não vou ficar me estendendo muito aqui. Mas enfim, é nesse nível. E o malicioso é o sujeito que sabe que tá fazendo a coisa errada e se conhecer, exatamente, Bruno, né? A famosa justificativa que esse tipo de coisa é autoconhecimento. Muito comum nas cátedras de psicologia também. Né? E você tem o nível do malicioso, que é um sujeito que assim sabe que a coisa é má e mesmo assim continua fazendo ela. No nível profundo, tá? É difícil a gente encontrar, não é tão difícil, mas assim, é razoavelmente raro e difícil que a gente encontre uma pessoa maliciosa. É meio difícil. Mas são esses os graus de temperança. Por que é interessante saber desses graus de temperança? Porque a gente já descobre o nível de insanidade ou de sanidade de uma pessoa, né? Na medida em que a gente pergunta pro fulano, olha, fulano, é, especialmente nas entrevistas psicológicas, análises psicológicas, etc., isso é comum. É, a gente pergunta, olha, fulano, você não acha que esse hábito pode estar fazendo mal pra você? Aí, dependendo da resposta, a gente já vê. Pode ser um sujeito incontinente, pode ser um sujeito bestial, pode ser, dependendo, pode ter ser um malicioso, mas é difícil. Hoje a gente vê um cara que é continente, fala, ó, cara, eu me livrei desse vício aqui, só que eu ainda padeço de alguma dificuldade de me segurar de vez em quando, mas eu sempre me seguro. Tem esse nível também. Tem o temperante, que, ó, cara, eu não tenho problema com isso aí, né? Não tenho problema com isso aí, tá? Então é interessante saber disso. Então, ó, qual que é o resumo da ópera? A ordenação do apetite concupiscível só vem pela temperança. E ela é a base, digamos assim, a base da saúde mental. Né? É a base da saúde mental. Por quê? Porque sem essa ordenação do apetite concupiscível, se você deixar o apetite concupiscível à solta, ele vai tolher o apetite irascível e a inteligência à vontade. O desejo pelos bens imediatos vai reinar e, portanto, vai ser um desejo desordenado. A consecução das coisas árduas e, logicamente, das coisas necessárias vai ser muito mais difícil. Tá bom? Então, esse é o apetite concupiscível. Eu vou passar um pouco mais rápido pelos outros. Vou até fazer um esqueminha diferente aqui. Então, o apetite concupiscível, a gente tem a temperança. A ordenação do apetite irascível se dá por meio da virtude da fortaleza. Opa. Por meio da virtude da fortaleza. Nossa, que horror. A virtude da fortaleza. Por que a virtude da fortaleza? O que é a virtude da fortaleza? Uma das definições que a gente pode dar, e aqui é a mais útil, falando de sanidade mental, a virtude da fortaleza é a virtude responsável pela capacidade do sujeito aguentar o sofrimento. Né? Um sinônimo, é uma aprimoração da fortaleza, na verdade, mas um sinônimo de fortaleza é encrateia, que significa en é dentro e krateia vem de Kratos, que significa força. O Kratos do jogo God of War, Kratos é força em grego. Né? Daí vem o nome dele. A fortaleza, a virtude da fortaleza, é essa capacidade de aguentar o sofrimento, essencialmente falando, tá? Tem várias faces da fortaleza, a gente não vai conseguir falar sobre todas elas aqui. Mas a gente vê que um grande indicador de saúde mental, de saúde psíquica, é a virtude da fortaleza também, ou o quanto que o sujeito é forte.
Não fisicamente, mas psicologicamente. Como é que a gente sabe que o sujeito é psicologicamente forte? Pela capacidade de aguentar o sofrimento que ele tem. E aí a gente tem N exemplos disso, né? O sujeito ele consegue lidar com um desconforto fútil, né? Uma pessoa fez uma brincadeira que ele não gostou, alguém falou alguma coisa que incomodou ele, né? É, alguma coisa aconteceu, mas aquilo tá fora do controle dele, uma coisa pequena, assim, né? É, coisas do gênero, né? O sujeito consegue, um bom exemplo, o sujeito consegue ficar sem celular, o sujeito consegue ser, é, é, consegue ser contrariado, né? Consegue ser contrariado sem sofrer, sem se ofender, etc. São capacidades de aguentar o sofrimento. E sempre aguentar o sofrimento, não à toa, tá? Mas aguentar o sofrimento em razão de um bem maior. No final, isso aqui indica muito do quanto a pessoa consegue amar também. Né? Um indicador de amor, não a grande virtude teologal da caridade, mas um amor mais prático, é o quanto que o sujeito consegue sofrer por outro. Né? A gente vê muito, hoje em dia, é muito comum nesses relacionamentos mais mundanos, as pessoas começam a se relacionar ausentes de qualquer fortaleza. Então, ó, eu vou namorar você e a gente vai se relacionar, mas eu vou fazer isso porque eu quero o meu bem, minha satisfação é o meu prazer. E você também quer o seu bem, sua satisfação e seu prazer, então a gente tem um contrato mútuo. E é isso que é o relacionamento. Isso não dá, pô. Porque num relacionamento você precisa ter sacrifício, você precisa ter amor. Ó, uma hora a pessoa vai estar doente, não vai poder te satisfazer da forma como você queria. Né? Ou vai que a pessoa padece de uma doença grave e nunca mais vocês vão poder ter as relações como vocês tinham antes, você vai precisar cuidar dela. As pessoas hoje em dia namoram, casam e noivam pensando em sexo. Né? Ou seja, e aí, quando acontece o primeiro probleminha, né, é, já abandona o outro. Né? Por quê? Porque, não tá mais me satisfazendo. Ou é o que falam hoje em dia, né, não tá mais me fazendo feliz. Né? Esse não tá mais me fazendo feliz no fundo, e a gente vê pelos relatos, é uma falta de fortaleza. É o seguinte, eu não consigo me sacrificar, eu não consigo me doar. Né? Hoje em dia, as mulheres que têm medo de ser mãe, né? Esses dias passou, inclusive, no meu Instagram, alguém tinha compartilhado, né? Um, um vídeo de um podcast lá, acho que era um podcast, né? De 3 mulheres falando que elas tinham pavor de ser mãe. Interessante, né? Com as palavra por palavra, ó. Eu não quero me sacrificar por outra pessoa. Só que isso mostra literalmente uma doença. Opa, mostra uma doença aqui, ó, no apetite irascível. Ou seja, elas não têm fortaleza nenhuma, elas não têm capacidade de aguentar sofrimento em razão de um bem maior. Né? Não de modo pleno, pelo menos. Né? A virtude da fortaleza é uma virtude chave para a gente aprender a amar. Porque a gente começa a aprender a aguentar o sofrimento e, portanto, se sacrificar pelo outro. Né? Se a gente fica muito intolerante ao sofrimento, ou seja, de outra forma, muito mimado, muito apegado a se preservar, a tomar muito cuidado consigo mesmo, a gente pode acabar vaidoso, que a gente acha que a gente não merece nenhum sofrimento. Isso é completamente errado. Todo sofrimento que vem pra gente pode, se a gente encarar do jeito certo, pode ser um grande exercício de virtude. Hum? E começa. E aí cai, né? E isso é uma coisa. Um abismo sempre leva ao outro. Então, se o sujeito tem o apetite irascível desordenado, ou seja, ele não tem a fortaleza, ele é fraco, logo menos ele vai desordenar isso aqui também. Logo menos. É chave. Um abismo leva a outro. Né? O sujeito é fraco, ele vai começar a ser intemperante. Porque ser temperante envolve aguentar um desejo desordenado.
Ó, eu não posso beber agora, eu não posso. Eu tenho que comer uma comida ruim. Eu não posso consumir pornografia. Né? Ah, eu tenho que ser casto até o casamento. Etc, etc, etc. Essas coisas, né? Mas, às vezes, aguentar esse desejo é uma coisa que é desconfortável para as paixões, para os apetites, para a carne, né? E se o sujeito não tem essa fortaleza, ou seja, essa capacidade de aguentar o sofrimento em determinadas situações, em razão de um bem maior, muito dificilmente ele vai se manter temperante. Essas duas faculdades e suas respectivas virtudes, elas se complementam, elas têm uma natureza meio que complementária. Quase como homem e mulher. Hum? Então, esses são os apetites, e a ordenação dos apetites. Depois nós temos a ordenação da vontade. E depois a inteligência. Ou a vontade da inteligência. A virtude que aprimora a vontade é a justiça. Hum? É a justiça. Por que a justiça? A vontade, ela apetece o bem das coisas. Como a gente estava falando. E lembrando, a vontade e a inteligência só o ser humano tem. Então, só o ser humano pode apetecer a bondade das coisas. Só o ser humano. A gente nunca vai ver, como eu comentei na aula passada, um cachorro heróico, uma galinha heróica. Por quê? Porque eles não podem apetecer o bem das coisas, ué. A gente vê, o cachorro resgatou a criança numa casa que tava pegando fogo, mas isso não é que o cachorro é um herói. É que ele tava atendendo a um instinto de preservação da espécie. Para ele, provavelmente aquela criancinha era um membro da matilha, da família, etc. Então é nesse sentido, a gente não vê um cachorro heróico. Né? Tanto que, pelo menos ainda não deram, né, um Nobel da Paz para um cachorro. Talvez um dia o mundo fique tão louco que dê, mas assim, a tendência é que esse tipo de coisa seja natural ao ser humano. E vai continuar sendo, aliás. Mas vai que o mundo endoida e começa a dar prêmio Nobel para cachorro, gato, galinha, sei lá. Então, o que é a justiça em face disso que eu tô falando? A justiça é desejar o bem. A Gabriele falou, não duvido, eu também não. Eu não duvido mesmo. É, a justiça, pessoal, é o bom hábito de desejar o bem, é, respectivo ao que o outro tem direito. Só que direito é uma palavrinha complicada hoje em dia. Né? Tem uma outra definição de justiça, né? Que é assim, dar ao outro aquilo que ele é devido. Tá? Mas esse dar ao outro aquilo que ele é devido, também as pessoas não entendem hoje em dia direito em face das ideologias da má educação que a gente teve. Então, vou explicar. É, é, no geral, a gente nunca contemplou a justiça tal qual a virtude tal qual a virtude que aprimora a alma, como descrita por São Tomás e Aristóteles. A gente vê a justiça como algo burocrático no geral, como uma espécie de relação burocrática. Você fala justiça, você pensa em tribunais, advogados, etc, etc, que é uma parte disso, mas no geral, a essência da justiça é a própria virtude da justiça, né? Onde o sujeito faz o bem, onde deve ser feito o bem. Hum? A virtude da justiça E aí, ó, também, a palavra justiça foi completamente contaminada pelas ideologias, né? Quem usa justiça hoje geralmente é a galerinha da esquerda, é, é,
esses progressistas, os filósofos mais revolucionários, etc., que falam de uma justiça social, né? Como se uma população tivesse dívidas com a outra, e aí a justiça já se torna uma coisa muito material, muito narrativa, muito história, tem a ver com o materialismo dialético do Karl Marx, assim, né? E todos os filósofos, os historiadores que aderiram a esse materialismo dialético. Então é uma confusão, né? Mas é bem mais simples que isso, na verdade. É assim, olha, é o bom hábito de dar ao outro aquilo que lhe é devido. Só que a gente só vai saber o que é devido ao outro se a gente souber respeitar a dignidade do outro. Respeitar a dignidade do outro. E por que respeitar a dignidade do outro? Porque o outro é ser humano também. E a gente deve ter um certo respeito. Tudo bem. Não, a gente não vai dar o mesmo respeito ao crápula e a uma pessoa boa. Né? A um condenado preso por assassinato é uma pessoa boa. Mas é saber que todas as pessoas são seres humanos e a essência humana ela tem uma dignidade. E essa dignidade se transparece em determinadas circunstâncias. Então, por exemplo, é, por exemplo, ao mau sujeito, é um sujeito, vamos pensar no sujeito mau, um assassino, ele matou alguém. É justo que a gente lhe dê o auxílio para se arrepender caso ele peça. Hum? Peça com sinceridade, tá? Eu não vou entrar nas nuances da coisa aqui, mas eu vou dar alguns exemplos. É justo que a gente dê o auxílio a uma pessoa que quer se arrepender. Né? Busque um diretor, um padre, um pedagogo, qualquer coisa do gênero. Olha, eu quero entender, eu quero me arrepender, isso aqui eu quero melhorar. Que são casos que a gente vê por vezes a gente vê entre prisioneiros, etc. Né? Uma vez eu atendi um sujeito que era viciado em cocaína, né? Ficou preso por tráfico. Aí ele saiu da prisão e foi buscar terapia. Ele falou: eu quero me arrepender, quero parar de usar, etc. Ou seja, o sujeito ele se arrependeu, né? Falou: isso aqui destruiu minha vida, eu perdi muito tempo, etc. Eu quero começar do zero, pipipi, popopó. Então, ó, ele foi devido, porque não era um sujeito malicioso, ele foi. Era justo que eu oferecesse esse auxílio pra ele. Levantou a mão, John? Pode falar, pode falar. Fala, mestre. Fala aí. Perguntinha com relação a essa questão do arrependimento. O Hum, que que é exatamente o arrependimento e como você sabe que você se arrependeu? Porque tem muito esse tema dentro da questão da confissão, né? sim, sim, Se você confessa um pecado que você não se arrepende, ele não é válido, né? Não é uma confissão válida. sim. Então, o que que é isso e como que a gente sabe que a gente se arrependeu de alguma coisa? Ó, a definição que eu tenho, pelo menos, a melhor que eu conheço de arrependimento, é que é o reconhecimento de que aquilo foi um erro, e dos seus danos, logicamente, e uma. Ih, fugiu a palavra. E uma intenção em remediar o erro cometido e nunca mais cometê-lo. Hum. Daí vem a ideia de contrição também. É a melhor definição de arrependimento que eu tenho. Daí, inclusive, é bom porque a gente usa essa definição de arrependimento pra ver se a pessoa tá realmente arrependida. Porque não adianta a pessoa estar arrependida. Se eu chegasse pra fulano e falar: ó, fulano, você tá arrependido desse erro que você cometeu? Ele falou: não, tô profundamente arrependido. E aí você falou: tá, então você nunca mais vai fazer isso. Ele falou: não, peraí, vamos, calma lá. Eu quero fazer de novo, né? Não adianta. Daí a ideia é que você só confessa os pecados arrependidos, que é aqueles que você tem a intenção de remediá-los e nunca mais cometê-los. Né? Às Sim, vezes isso entendi. exige direção, exame de consciência, meditação, etc. Mas essa é a natureza da Sim. coisa. No caso dos vícios, tipo desse exemplo que você trouxe do viciado em cocaína, por exemplo, Hum, ele se arrepende de ter usado, percebe que aquilo fez mal para ele, fez mal para as pessoas que estavam próximas dele e tal. E aí ele foi lá e confessou. sim. Nesse caso, ele tá com firme propósito de não
ir lá e usar mais. Uhum. No caso dele cair e utilizar novamente, isso supõe que ele não se arrependeu verdadeiramente? Isso é Não, uma não. fraqueza meio tipo química ou como que é? Então, isso aí vai depender de sujeito para sujeito. Às vezes o sujeito confessou sem se arrepender. Ah, mas assim, ó, pode ser que o sujeito confessou sem se arrepender, pode ser que ele se arrependeu, mas foi uma fraqueza, que é o mais comum, inclusive. O sujeito vai lá, tá arrependido, quer remediar, que é o que eu tava falando antes, é o sujeito que ele é incontinente. O que significa incontinente? Não consegue se segurar. Reconhece o erro, quer lutar contra o erro, mas ainda não tem uma força moral para se segurar, não tem os recursos psicológicos para livremente escolher na direção oposta um mau desejo, uma má inclinação. Hum? Então é nesse sentido. Legal. Então isso vai variar de caso para caso. Por isso que eu tô falando, quando a gente entra na justiça, a gente entra numa coisa chamada casuística. Eu tô dando exemplos, mas vai depender muito de caso a caso. A gente vai entrando nas nuances individuais, e aí quando a gente vê, a gente tá estudando moral e direito. Então eu tô me adentrando só no aspecto antropológico da coisa. Que a nossa vontade, a gente aprimora o desejo pelo bem das coisas na medida em que a gente é, começa a fornecer o bem aquilo que lhe é devido. E, no geral, muitas vezes a gente é injusto e a gente nem sabe. A gente deveria dar mais atenção para uma pessoa. E a gente nem. São coisas que a gente não repara mesmo. Deveria dar mais atenção. É, é... Às vezes a gente poderia dar até por questão de esmola. Né? Às vezes a gente poderia estudar algo para ensinar um ignorante. Coisas nesse gênero. Né? Mas o grande exemplo de injustiça que a gente tem hoje, que a gente vê que é um atentado contra isso aqui, é, é a questão do aborto. Né? A grande injustiça cultural cometida hoje é o aborto. Em que sentido? Olha, o terceiro, que foi fruto de uma relação sexual, não tem nada a ver com o erro cometido pelos primeiros. Nada a ver, é uma injustiça, é um assassinato brutalmente injusto. Né? E aí, de novo, ó, ideologias, cátedras de psicologia e de ciências humanas no geral não falam sobre, assim, mas o fio da meada é esse, a gente aprimora a nossa vontade e aí começam a surgir coisas verdadeiramente heróicas, né? Aí podem começar a surgir as tais das virtudes heróicas. Se a gente começa a ter isso aqui bem aprimorado. E demora para ter isso aqui bem aprimorado. Porque isso pressupõe uma grande fortaleza. E, no geral, as pessoas não têm essa grande fortaleza. Não sabem aguentar o sofrimento como deveriam. Né? Um grande exemplo de virtude heróica que a gente tem nos tempos de hoje, faz umas décadas, né? É o exemplo do São Maximiliano Maria Kolbe. Hum? Foi aquele santo, foi um sacerdote, foi mandado para o campo de concentração. Um pai de família ia ser executado. Ele falou: Não, eu entro no lugar, olha, ele tem mulher, tem filhos, né? Eu espero que você consiga vê-los, eu vou no lugar dele. E aí os soldados lá acataram, falou: Então é o pai que vai morrer mesmo. E morreu. E ele foi tão justo, mas tão justo que, assim, ele ficou 10, 11, 12, acho que deve ter passado até os 20 dias sem comer, sem beber água, assim, né? Ele tinha sido condenado para morrer de falta de recursos. Enquanto o soldado dava a injeção letal para ele morrer, ele tava com a mão estendida, com a outra mão estendida, e eu parei pra perguntar, por que você tava com a mão estendida? Ele era de origem judaica? Eu acho que a família dele era judaica. E ele ficou com a mão estendida enquanto o soldado militar dava a injeção letal nele. Perguntou: por que você tá com a mão levantada? Ele falou: é porque eu tô te absolvendo desse teu pecado enquanto você me mata. Olha o tamanho da virtude heróica da justiça nesse sujeito. Né? Olha o tamanho, né, do senso de justiça que é, São Maximiliano tinha. Porque numa situação dessas, normalmente, a gente tenderia a perder a cabeça, ficar frustrado, ficar irado, jurar vingança, etc.
Mas não, era um sujeito que já era brutalmente ordenado, brutalmente são da cabeça, virtuoso, etc. Ficava cantando hinos e pregando a palavra para os presos ali. Abençoava eles quando eles morriam, abençoava os corpos deles quando os corpos eram levados para fora da cela. Tem um filme bem bonito, vale a pena assistir. Retratando a vida do São Maximiliano. Então essa é a virtude da justiça. Né? E a gente tem a virtude da prudência. Prudência. A virtude da prudência que aprimora a inteligência. A virtude da prudência é a mais simples de todas, mas é a mais difícil de conseguir. Porque a prudência, ela como se... A prudência, na verdade, ela ordena todas essas outras. Por quê? Porque a prudência é o bom hábito de tomar a decisão certa. Olha que coisa. Esse aqui é a prudência. O sujeito prudente é o sujeito que ele consegue tomar as decisões certas nos momentos certos. E muitas vezes a gente vê que a gente não consegue tomar as decisões certas, ou a gente toma hesitando, ou a gente simplesmente, não, às vezes, não passa nem na nossa cabeça a decisão certa, por conta da desordem das paixões. Por conta da desordem que ainda a gente padece. Né? Mas é uma virtude que tem que ser buscada. Especialmente porque a gente vê, olha, outro indicador de saúde mental é o sujeito que toma boas decisões. Né? A gente vê que quando o sujeito. Tem até. É comum falar isso. Já vou até. Não vou fechar ainda não. Quando alguém toma uma decisão muito doida, uma pergunta que a gente pode fazer é assim: você tá insano? Você ficou insano? Ou seja, você ficou louco? Ou seja, o sujeito ele perdeu a sanidade. Por quê? Porque ele não tá tomando uma boa decisão. Né? Eu acho coisa de louco. Ó, eu fiz isso aqui. Nossa, eu acho coisa de louco. Então, é nesse sentido. É uma prudência. Porque se o sujeito é prudente, naturalmente ele vai conseguir ser justo quando é necessário, ele vai conseguir ser forte quando é necessário, ele vai conseguir ser temperante quando é necessário. Então a prudência, ela é meio que a forma de todas as outras virtudes. Vai dizer o Joseph Pieper, nesse livrinho aqui, ó. Já fica a recomendação do dia de livro aqui, ó. Esse livrinho aqui, ó. Virtudes Fundamentais, do Joseph Pieper. A gente está falando das virtudes cardeais aqui, ó. As virtudes cardeais. Essas 4 virtudes que a gente está falando são as virtudes cardeais. Vou até deixar aqui, ó. Pega uma outra. São as. Aqui, ó. São as virtudes. Nossa. Eita. Cardeais. É... São as virtudes cardeais. Cardeais porque elas são guias. São as virtudes principais. Assim como tem os pecados capitais, tem as virtudes cardeais, né? Então, assim, esse que é o ideal de alma saudável. É o sujeito que é prudente, a prudência vai ordenando o sujeito a ser justo, forte, temperante. E tudo começa aqui pela temperança mesmo, pela ordenação dos apetites imediatos, pelo apetite dos deleites imediatos, depois o apetite pelos bens árduos, depois você começa a ordenar as suas decisões voltadas ao bem, e aí você vê que naturalmente você vai começar a ser prudente, e aí a prudência começa a informar os outros hábitos. A gente pode ver muito isso na história de santos que se converteram, de sábios, grandes personalidades. Né? Um estudo interessante sobre as virtudes, além de, por exemplo, esses livros de filosofia, eu vou interromper o compartilhamento de tela. Se alguém tirar print, se alguém quiser tirar print, pode tirar agora. Eu vou interromper em uma frase. Eu vou continuar falando aqui, depois eu vou interromper. Esses livros, né? Tratado da Castidade, de Santo Afonso, Virtudes Fundamentais, do Joseph Pieper, a própria Suma Teológica, a Praxis da Psicologia, que eu recomendei na primeira aula. Mas outros muito interessantes são a vida dos santos. Né? Você pode pegar um livro, uma biografia, pode pegar um documentário que fala sobre, né?
pode pegar um filme, né? Fala sobre também. E filmes tem vários bons, né? Tem o de Dom Bosco aí, que é bem bom. Tem o do Padre Pio, que vai lançar agora com o Shia LaBeouf, que parece estar bem legal também. Mas acho que lança esse ano ainda. Tem um São João Paulo II, muito bom. Santo Agostinho, muito bom. Tem um chamado Retratos da Espanha, que é uma espécie de documentário narrado. É, Espelhos da Espanha, aliás. Que narra as fundações de Santa Teresa, né? Os Carmelos. Como se fosse em primeira pessoa. É super interessante. Tem vários. Então, assim, são coisas que vale a pena investir, porque você vai. Aqui eu tô falando da virtude na teoria. Da sanidade mental na teoria. Isso é importante de aprender, né? Os conceitos fundamentais, a estrutura basilar da coisa. Mas a prática a gente vê nesses caras, nesses santos. Os santos, nos sábios, né? Como eu falei, né? O Concílio Vaticano II, as primeiras atas, o Concílio Vaticano II ele foi convocado para chamar a atenção disso aqui, ó. A gente tá precisando de gente assim, assim, ó, santo e sábio. E o sábio, ele caminha ordenando essas coisas. Isso aqui é uma partezinha. Infelizmente, não vai dar para explicar tudo. Porque aí, depois da prudência, você tem as virtudes intelectuais. Você tem a ciência, você tem a virtude da ciência, a virtude da arte, etc. E aí, para caminhar para a virtude da sabedoria. E aí, é outro itinerário. E aí, você ainda tem as virtudes do outro lado espiritual, não mais natural, do lado espiritual, você tem as virtudes teologais: fé, esperança, caridade. E aí, você tem o exercício dos dons do Espírito Santo. E aí, você tem as virtudes infusas. Então, olha aqui cosmos, que universo que é a alma humana, né? Mas o princípio tá aqui, o princípio de saúde mental tá aqui, na saúde dessas faculdades, né? Isso aqui não é só acessível aos católicos, mas isso aqui é uma coisa natural, ou seja, a gente não está falando do aspecto da alma batizada, tanto que o Aristóteles e os sábios antigos, eles alcançaram isso aqui. A gente vê Sócrates, Platão, Aristóteles, foram pessoas que perfeitamente alcançaram isso aqui. E descreveram isso muito bem, inclusive. Eu vou interromper o compartilhamento aqui. Pronto. Então, então é isso, pessoal. Com isso a gente encerra essa terceira exposição, falando onde a gente tratou, infelizmente, de modo muito resumido. Daria para ficar falando isso aqui horas e horas, aulas e aulas, mas eu me detive como uma proposta, uma introdução, né, eu quis deixar assim mesmo, até para deixar aquele gostinho para vocês buscarem mais sobre isso. Pegar as bibliografias. Quem quiser pedir bibliografias, às vezes, sobre algum assunto específico, eu posso oferecer. Ah, Caio, eu queria estudar sobre relacionamento na visão tomista. A gente encontra alguma coisa. Passou, passou muito rápido, deu vontade de estudar mais sobre. Então, ótimo, missão cumprida. É isso aí, Gabi. Se eu também tive essa sensação, na verdade, mas é isso aí. E ainda vai ter aula com a Bia semana que vem, que vai ser sobre inteligência, só sobre essa última faculdade que é inteligência. Ela é craque nesses estudos. E depois eu vou marcar com o Bruno, e o Bruno vai falar sobre meditação, que é um exercício de grande aprimoramento intelectual e, portanto, de saúde mental. Né? Saúde mental, no fundo, ó, a gente tem essa coisa do Setembro Amarelo, mês da saúde mental, isso e aquilo, a galera vive falando de saúde mental, mas saúde mental de verdade é o sujeito que é virtuoso. Né? Não dá para o sujeito falar que ele tem um monte de vício, mas tem uma sanidade, mas que é mentalmente são, que é assim, eu tô bem da cabeça. Né? Nossa, suas aulas voltam no dia 8, Gabi, que coisa. As minhas voltam só no dia 20. Mas não tem problema não. A gente vai se falando. Sai daqui da cidade, a gente vai se falando. Para de gravar? Eu já vou pedir pra você parar de gravar. Pera aí, só dar um recadinho antes. Então, assim, pessoal, só pra acabar a gravação, depois a gente continua conversando aqui. Pro pessoal que vai te gravar também. Se detenham nesses estudos, porque. E essa que era a intenção, né, de introduzir isso. Esse grande tema da psicologia atomista, dando contexto e introduzindo as questões mais fundamentais da alma, ao meu ver, pelo menos,
Para vocês verem que é um mar de possibilidades que a gente a gente começa a interpretar, a ver a realidade sobre a ótica desse realismo psicológico. A gente começa a ter uma melhor noção da dinâmica dos relacionamentos, da dinâmica dos nossos vícios, os nossos exames de consciência ficam melhores. Né? A gente encontra outras chaves pra gente, pra nós mesmos, no nosso amadurecimento, no nosso crescimento da personalidade. Eu falo isso pela minha própria experiência. Olha, sem a psicologia atomista, eu seria um asno. Não que eu seja lá grandes coisas hoje. Eu sou um asno, menos asno, mas eu seria mais asno antes. Foram essas coisas que possibilitaram com que eu tivesse um profundo estudo e um profundo conhecimento, ainda na minha miséria, mas assim, um profundo conhecimento de mim mesmo. Que não seria possível se eu não tivesse contato com São Tomás, se eu não tivesse contato com Santo Agostinho, com os padres da igreja, com a tradição, com Aristóteles, com Platão, com Sócrates, com toda a tradição e com toda a filosofia perene. Né? Então, esse livro aqui é uma boa introdução, não é nenhuma introdução, isso aqui é um livro, ele é até grosso, assim, eu acho que dá pra ver que ele é meio grosso, mas Virtudes Fundamentais, do Joseph Pieper, muito bom. Tem outros aí, o Apraxis vai se deter mais nessa questão da terapêutica, né, do Dr. Martin Xavier, ele vai se deter mais nessa questão da terapêutica, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal da gravação, tá? Vocês que estão aqui, vocês podem tirar suas dúvidas agora. O pessoal da gravação, que tiver dúvida, pode mandar no grupo, pode mandar no privado, eu fico à disposição. E a gente se vê na semana que vem. Na semana que vem, eu acho que acho que é semana que vem. Eu esqueci qual que é a data, mas com certeza que é semana que vem. Tá bom? Então é isso. John, pode parar de gravar aí. Forte abraço pro pessoal da gravação. Pessoal que tá aqui no ao vivo, se vocês tiverem dúvidas, qualquer coisa, podem perguntar aí. Tá bom? Ficou dispor.